Dando sequência à nossa leitura do livro Obsessão e Suas Máscaras, da doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Obsessões de natureza espirítica, de efeitos inteligentes, simbioses em graus diversos. Obsessões espiríticas são as obsessões propriamente ditas, as que se originam da atuação dos espíritos desencarnados. Temos como primeira subdivisão as simbioses em graus diversos, processos muito antigos de conluio de mentes perturbadas. Para estudá-las, vamos cotejá-las com as que ocorrem na natureza. De fato, simbiose é um processo comum nos reinos inferiores e no organismo humano. No homem, por exemplo, existem simbioses fisiológicas em que micro-organismos se albergam no trato intestinal dos seus hospedeiros, apropriando-se-lhes de sucos nutritivos, mas gerando substâncias úteis à existência dos anfitriões, ou seja, do ser humano. Conforme elucida André Luiz, ocorre também do ponto de vista espiritual. E nesse processo, o encarnado entrega-se inconscientemente ao desencarnado que passa a lhe controlar a existência, sofrendo-lhe temporariamente o domínio e, em troca, de certa forma, fica protegido contra o assalto de influências ocultas ainda mais deprimentes. Isso está no livro de Chico Xavier e André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Vamos estudar alguns tipos de simbioses no reino vegetal e animal, para podermos comparar com as que ocorrem em nível mental. A simbiose pode ser útil e exploradora, quando essa expoliação atinge alto grau de vampirismo. Temos a parasitose, outra modalidade de associação muito mais deletéria para o hospedeiro. Na simbiose útil, pode ser visto em Chico Xavier e André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, temos como exemplo a que existe entre o cogumelo e a alga, na esfera dos líquens, em que as hifas ou filamentos dos cogumelos se intrometem nas gonídeas ou células das algas e projetam-lhes no interior certos apêndices, equivalendo a complicados austórios, efetuando a sucção das matérias orgânicas que a alga elabora por intermédio da fotossíntese. O cogumelo espalma-se-lhe a existência, todavia, em compensação, a água se revela protegida por ele contra a perda de água e dele recolhe, por absorção permanente, água e sais minerais, gás carbônico e elementos azotados, motivo pelo qual os líquens conseguem superar as maiores dificuldades do meio. Entretanto, o processo de semelhante associação pode estender-se em concorrências completamente novas, o que, se dois líquens estruturados por diferentes cogumelos se encontram, podem viver um ao lado do outro, com talo comum, pelo fenômeno da parabiose ou união natural de indivíduos vivos. Dessa maneira, a mesma alga pode produzir líquens diversos com cogumelos variados, podendo também suceder que um líquen se transfigure de aspecto quando uma espécie micológica se sucede à outra. Outro exemplo de simbiose útil vamos encontrar em certas plantas leguminosas que guardam os seus tubérculos nas raízes, cujas nodosidades albergam determinadas bactérias do solo, que realizam a assimilação do azoto atmosférico. Processo esse pelo qual essas plantas se fazem preciosas à gleba, devolvendo-lhe o azoto, desperdindo em serviço. Origens das simbioses mentais. As raízes desse problema prendem-se ao próprio desenvolvimento do princípio inteligente. Ao atingir a fase hominal, emergindo ao longo do processo evolutivo nos reinos inferiores, esse princípio já se transmutou em alma, ganhando o direito de gerar o pensamento de forma ininterrupta. A partir daí, inicia-se no processo conhecido como mentossíntese, baseado em trocas.
A alma emite as próprias ideias e radiações, assimilando as radiações e ideias alheias. Isso pode ser visto em Evolução em Dois Mundos, de Chico Xavier e André Luiz. Como meio de mantê-lo estimulado à experiência terrena, a providência divina impregnou-o do desejo de satisfação, através da aquisição dos bens terrenos e do afeto. Com a morte física, porém, a alma sente-se alquebrada e aflito por constatar que todos os seus sonhos de propriedade e afetividade foram interrompidos. Arrebatado aos que mais ama e ainda incapaz de entender a transformação da paisagem doméstica de que foi alijado, revolta-se comumente contra as lições da vida a que é convocado em plano diferente e permanece fluidicamente algemado aos que lhe afinam com o sangue e com os desejos, comungando-lhe a experiência vulgar. Desde os mais remotas eras, aprendeu automaticamente a respirar, a viver justaposto ao hasto e ao calor alheios. Isso pode ver em Evolução em Dois Mundos, Chico Xavier e André Luiz. Foi assim que surgiu a simbiose das mentes. A alma amedrontada diante da morte, essa grande incógnita, vale-se da receptividade dos que lhe choram a perda e demora-se colada aos que mais ama. A simbiose espiritual permanece entre os homens desde as eras mais remotas, em processos de mediunismo consciente ou inconsciente, através dos quais os chamados mortos, traumatizados ou ignorantes, fracos ou indecisos, se aglutinam em grande parte ao habitat dos chamados vivos, partilhando-lhes a existência, absorver-lhes parcialmente a vitalidade, até que os próprios espíritos encarnados, com a força do seu próprio trabalho, no estudo edificante nas virtudes vividas, lhes ofereçam material para mais amplas meditações. Através dessas, passam a se habilitar a necessária transformação com que se adaptem a novos caminhos e aceitem encargos novos à frente da evolução deles mesmos, no rumo de esferas mais elevadas. Como antes, Evolução em Dois Mundos, Chico Xavier e André Luiz, que já está gravado aqui no canal e vocês podem ter todo esse conhecimento lá, nesse livro. Continuando. Diversas modalidades, como vimos, a simbiose é processo comum dos reinos inferiores e na vida biológica humana, estendendo-se às mentes. Na simbiose espiritual, como vimos, o encarnado entrega-se inconscientemente ao desencarnado, que passa a lhe controlar a existência, sofrendo-lhe temporariamente o domínio, em troca de certa forma, fica protegido contra o assalto de influências ocultas ou ainda mais deprimentes. Semelhantes processos de associação aparecem largamente empregados pela mente desencarnada, ainda tateante na existência além-túmulo. E André Luiz ressalta: sentindo a receptividade dos que lhe choram a perda, a mente receosa permanece colada aos que mais ama. E qual cogumelo que projeta para dentro dos tecidos da alga dominadores apêndices, com os quais suga grande parte dos elementos orgânicos, por ela própria assimilados, o espírito desenfaixado da veste física lança habitualmente para a intimidade dos tecidos fisiopsicossomáticos daqueles que o asilam as emanações de seu corpo espiritual, como radículas alongadas ou sutis, alavancas de força, subtraindo-lhes a vitalidade, elaborada por eles nos processos de biossíntese, sustentando-se por vezes largo tempo nessa permuta viva de forças. Qual se verifica entre as algas e o cogumelo, a mente encarnada entrega-se inconscientemente ao desencarnado, que lhe controla a existência, sofrendo-lhe temporariamente o domínio, até certo ponto, mas em troca, em face da sensibilidade excessiva de que se reveste, passa a viver, enquanto perdurar semelhante influência, necessariamente protegida contra o assalto de forças ocultas ainda mais deprimentes.
Por esse motivo, ainda agora, em plena atualidade, encontramos os problemas da mediunidade evidente ou da irreconhecida, destacando a cada passo inteligências nobres, intimamente aprisionadas a cultos estranhos em matéria de fé, as quais padecem a intromissão de ideias de terror, ante a perspectiva de se afastarem das entidades familiares que lhes dominam a mente através de palavras ou símbolos mágicos, com vistas a falaciosas vantagens materiais. Essas inteligências fogem deliberadamente ao estudo que as libertaria do cativeiro interior, quando não se mostram apáticas em perigosos processos de fanatismo, inofensivas e humildes, mas arredadas do progresso que lhes garantiria a renovação. E insisto no mesmo livro Evolução em Dois Mundos. Em outros processos simbióticos, André Luiz enfatiza: o desencarnado que teme as experiências do mundo espiritual, ou que insiste em prender-se por egoísmo aos que jazem na retaguarda, se possui inteligência mais vasta do que do hospedeiro, inspira-lhe atividade progressiva, que resulta em benefício do meio a que se vincula, tal como sucede com a bactéria nitrificadora na raiz da leguminosa. Noutras circunstâncias, porém, efetua-se a simbiose em condições infelizes, nas quais o desencarnado permanece eivado de ódio ou perversidade enfermiça ao pé das próprias vítimas, inoculando-lhes fluidos letais, seja copiando a ação do cogumelo, que se faz verdugo da orquídea, impulsionando-a a situações anormais, quando não lhe impõe lentamente a morte, seja reproduzindo a atitude das algas invasoras no corpo dos anelídeos, conduzindo-os a longas perturbações. Chico Xavier e André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Alguns exemplos de simbiose espiritual. Inicialmente, vamos enfocar um caso de simbiose generalizada, o fato comum da permanência dos parentes desencarnados nas residências terrestres. O caso de Esther e sua família. Alexandre dirigiu-se com André Luiz à casa de Esther, localizada a uma rua modesta. Antes mesmo de penetração deles no ambiente doméstico, perceberam uma grande movimentação de entidades de condição inferior, com entradas e saídas constantes. Esse relato está no livro Missionários da Luz, Chico Xavier e André Luiz. Penetraram a casa sem que os espíritos menos evoluídos se dessem conta, em virtude do baixo padrão vibratório que lhes caracterizava as percepções. A família, constituída de viúva, 3 filhos e um casal de velhos, permanecia à mesa de refeições, no almoço muito simples, um fato marcante, até então inédito para André Luiz, e mostrou-se a ambos 6 entidades, envolvidas em círculos escuros, alimentavam-se também pelo sistema de absorção. Diante do espanto do nosso caro médico desencarnado, Alexandre explicou: meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Isto é intuitivo para todos os que estimem o reto pensamento. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas, aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela, dormem nos mesmos aposentos dos que se desligaram do corpo físico. Ao ver a satisfação das entidades que absorviam gostosamente as emanações dos pratos fumegantes, André quis saber se estavam se alimentando de fato. Alexandre replicou que, efetivamente, aquelas entidades viciadas nas sensações fisiológicas estavam encontrando nas substâncias cozidas e desintegradas pelo fogo, absorvidas ali, o mesmo sabor que apreciavam quando estavam no corpo. Segundo lembrou, isso não era de se admirar, uma vez que o homem terrestre recebe mais de 70% da alimentação comum através dos princípios atmosféricos que ele capta das vias respiratórias.
Meus amigos, vejam que informação importante. Eu vou ler novamente. Segundo lembrou, isso não era de se admirar, uma vez que os homens, ou seja, eu, você, nós todos, recebemos mais de 70% da alimentação comum através dos princípios atmosféricos que ele capta pelas vias respiratórias. Eu vou fazer um comentário pessoal. Vocês já observaram que quando vocês estão fazendo uma refeição, vocês têm pouco apetite na hora de almoçar ou jantar? Porque parece que você comeu todo aquele alimento que você preparou, porque você ficou ali sentindo aquele aroma. Ao menos comigo isso já aconteceu. Continuando a leitura. Quanto à argumentação de André, de que era muito desagradável tomar refeições na companhia de estranhos, assim de condição inferior, Alexandre ponderou que não se tratava de desconhecidos, mas de familiares diversos, e que, ainda que fossem estranhas, aquelas almas estariam ali obedecendo às tendências do conjunto, uma vez que cada espírito tem as companhias que prefere. Em seguida, o instrutor ressaltou que a mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Por esse motivo, os que tecem comentários maledicentes à mesa atrairão caluniadores invisíveis. Os que buscam a ironia receberão como resposta a presença de entidades galhofeiras e sarcásticos. Meus amigos, quem é que está fazendo companhia nas nossas mesas de refeição? Qual é o assunto que tratamos durante a nossa alimentação? Vamos pensar nisso. Continuando. E Alexandre deu o diagnóstico completo no caso do lar de Esther e o vampirismo recíproco. Logo em seguida, André passou a ouvir os espíritos comensais habituais da casa, constatando-lhes o grau de apego à existência terrestre e desejou fazer-se visível para dialogar com eles. Mas Alexandre adiantou-se, aconselhando-me noutra oportunidade, porque as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. É mesmo, isso já vem acontecendo há tanto tempo. Não vai ser a conversa do André, não é? Outro caso. Caso Libório e a esposa. Isso está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Caso Libório. Ali ilustra o processo simbiótico. Libório uniu-se a uma mulher encarnada em regime de escravidão mútua, nutrindo-se da emanação um do outro. A companheira buscou ajuda em sessão de desobsessão, realizada por um centro espírita, e, devido ao concurso de entidades abnegadas, obteve o afastamento momentâneo do espírito obsessor. Bastou, porém, que ele fosse retirado para que ela o fosse procurar durante o sono físico, reclamando-lhe a presença. Vocês perceberam o que aconteceu aqui? É muito interessante. Ela foi pedir para tirar o obsessor foi tirado, mas quando ela dormiu, ela procurou o rapaz, procurou o homem, porque ela já estava acostumada com ele. Vejam só. Vamos continuar a leitura. Na prática da desobsessão, temos que levar em consideração esses casos, em que o encarnado julga querer o reajustamento, entretanto, no íntimo, alimenta-se com os fluidos doentios do companheiro desencarnado e apega-se a ele instintivamente. Caso O Engano de Fantine. Esse caso Desidério e Elisa, no livro E a Vida Continua. Vejamos um breve histórico. Ernesto Fantini falecera vítima de um tumor maligno da suprarrenal, deixando a esposa Elisa e a filha Vera. Depois da morte, esteve internado em uma clínica de refazimento no mundo espiritual, com vários desencarnados, inclusive Evelina Serpa, que falecera ainda jovem e, fato curioso, vítima da mesma doença. Vocês podem ter esse caso como filme. Está disponível aqui no YouTube esse filme, certo? E a vida continua. Ernesto, porém, trazia um peso na consciência quando jovem participara de uma caçada com mais dois amigos e, por ciúme da mulher, atirara em um deles, Desidério, que veio a falecer. Embora dois tiros tivessem sido detonados,
de lados diferentes, Ernesto responsabilizava-se pelo crime, e a dor de consciência era um espinho constante a dilacerar-lhe o íntimo. Após um período de refazimento na clínica do mundo espiritual, Eveline e Ernesto dispuseram-se a servir juntos, assistindo aos familiares que permaneceram na crosta. Voltando para junto dos seus, que no momento estavam instalados na casa de veraneio do Guarujá, Ernesto teve sua enorme surpresa. Elisa, a esposa, cabelos mais grisalhos, rosto mais vincado de rugas, estava deitada e ao seu lado estirava-se um homem desencarnado, o mesmo sobre o qual ele havia tirado anos antes. Era Desidério Santos, o Dedé, companheiro de sua meninice, assassinado naquela caçada que ele supunha haver-se removido para sempre de sua casa. Fantine chorou, pensando no inimigo que estava ali, triunfante e dominador. Depois, mais sereno, foi percebido por ambos. Elisa passou a gritar, chamando-o de assassino, matador, e expulsando-o de casa, revelando suas faculdades psíquicas desordenadas, desgastadas pelo longo processo de simbiose junto a Dedé. Ela falava com Ernesto, de certo modo, identificando-lhe a presença, sem que a filha Vera e o genro Caio pudessem entender a razão dos impropérios, supondo-a em avançada demência senil. Elisa confessou que passou a gostar de Dedé, desde que Fantine acabou com ele, descendo a detalhes da vida íntima dos dois, sobre os quais pede a caridade se faça silêncio, como escreveu André Luiz em A Vida Continua. Em seguida, foi Desidério quem investiu contra Ernesto e, apesar das rogativas de perdão, não cedeu em nada em seu ódio, mas revelou que o verdadeiro assassino tinha sido Amâncio, o outro caçador no dia fatídico, que acabou ficando com a esposa e a filha. Apesar de não ter sido ele, Ernesto, o autor direto, não lhe perdoava a ideia e o modelo do crime, aproveitado pelo verdadeiro homicida. E Desidério falou da simbiose que estabeleceu com Elisa. Recomendo a vocês a leitura ou que vejam o filme, vai ser muito interessante. Diz lá no livro: batido à maneira de um cão escorraçado e sem dono, sem a companheira que me retirou da lembrança e sem a filha que deveria beijar meu algoz, por segundo pai, vaguei pelas estradas de ninguém, entre as maltas das trevas, até que instalei definitivamente ao pé de Elisa, sua mulher, cuja silenciosa ternura me chamava insistentemente. Aos poucos, do ponto de vista do espírito, ajustei-me a ela, como ao pé de um sapato, passei a amá-la com ardor, porque era ela a única criatura da terra que me aguardava na memória e no coração. Adotando a violência, nada mais conseguiu senão tirar-me mais intensivamente para os braços de sua mulher. E enquanto você viveu nesta casa, após acreditar-me morto, partilhei sua mesa e sua vida. Vivo aqui, moro aqui, e sua mulher me pertence. Eis aí a descrição de um processo que verifica na Terra desde a mais remota antiguidade. Os corpos morrem, mas os espíritos permanecem nos lares, convivendo com os chamados vivos, em graus de intimidade e de profundidade, por enquanto insuspeitados pela imensa maioria dos homens. Para que vocês possam entender todo esse caso, recomendo a leitura do livro. Vale a pena. Ele já está aqui lido. Basta vocês irem à playlist, escolherem o livro e ouvirem toda a narrativa. Um abraço a todos. Eu os aguardo no próximo capítulo.